Fala galera, começando agora mais um podcast da Toca e hoje a gente vai conversar sobre ceticismo, onde a ciência perdeu a fé. Tema interessante e para isso a gente convidou alguém muito especial para conversar aqui, para bater um papo com a gente. Ele que é professor, formado e mestre pela Federal, ele que é pai de Sofia e de Bia, marido de Paula, biólogo. Ele que é torcedor do esporte, isso é importantíssimo também. Seja bem-vindo, Daniel Sena, ao Até 20, podcast da Toca. Valeu, Bruninho, obrigado. Galera, a gente vai conversar um pouco hoje, vai ser maneiro. Fica aí até o final, se você tá com essa sementinha no coração de muitas dúvidas. Sim. Adolescência é um período de muitas dúvidas. Quando a gente é adulto jovem, essas dúvidas se multiplicam, porque a gente começa a estudar um pouco mais, começa a aprofundar nas nossas raízes aí sociais, filosóficas, científicas, e em algum momento esse bichinho do ceticismo pica a gente fica assim, mas será que Deus existe mesmo? Eita. Será que a minha fé é algo real? Caramba. Como é que a gente como cristão, cientista, como é que a gente como pastor pode ajudar a pensar? Você não vai sair daqui com uma resposta. Você vai melhorar as suas perguntas, tá? Essa é a nossa proposta. Olha aí, galera, vai ser especial demais hoje. Então, antes da gente começar, roda aí a vinheta. É isso aí, nos próximos 20 minutos a gente vai falar sobre ceticismo, onde a ciência perdeu a fé. O tempo na tela, 1, 2, 3 e valendo. Professor, vamos para a primeira pergunta. A gente vive numa época muito complicada. Assim, a razão ela é importante, mas ela ganhou um peso tão forte que quase que esmagou a fé. Muita gente hoje despreza a fé e coloca a razão nas alturas como aquilo que consegue explicar tudo e a fé vai sendo colocada no bolso quase que insignificante. A gente vê a Europa hoje meio que num tempo de pós-verdade, pós-modernidade, assim, as pessoas tornaram as igrejas museus. Mas pra gente que é cristão, pra gente que segue Jesus, como é que a gente encara essa dinâmica, esse desafio de lidar com razão e fé ao mesmo tempo? Como é que a gente equilibra isso? Qual o valor que a gente tem que dar para cada um? Então, a gente vai observar que existem caixinhas para cada uma dessas perguntas, desses questionamentos, mas também, galera, existe a possibilidade aí da gente entender que são, às vezes, Bruno, duas faces de uma mesma moeda. Então, a gente fala tanto hoje em dia de pensar fora da caixa, mas a gente tem que ter cuidado para se perguntar se de fato essas caixas existem, né? Então, esse é um papo que, de antemão, ele está sendo bolado para pessoas que professam a fé cristã. Então, essa é a nossa episteme, é o nosso ponto de partida. Então, não dá para a gente começar um diálogo sem dizer em que terreno a gente está pisando. Então, partindo do pressuposto que a gente está dialogando como cristão, a gente pode entender que na Idade Média, se a gente fizer uma espécie de construção aí histórica, que eu acho importante, porque a gente fala em pós-modernidade. Então, se a gente fala de pós-modernidade, a gente tem uma timeline, a gente tem uma linha do tempo, e que essa pós-modernidade é hoje. Então, o que a gente é hoje é um reflexo de alguns movimentos culturais e históricos que vieram acontecendo. E em movimentos históricos e culturais, a ciência veio se modificando, veio se forjando, inclusive. Então, a gente vai fazer um retorno, a gente vai entrar numa máquina do tempo e vai bater, sei lá, na Grécia Antiga. Os gregos, eles tinham um jeito muito próprio de pensar. E a gênese do pensamento para eles eram os questionamentos da própria natureza, pensar de onde a gente veio, para onde a gente vai, e aí muitas ideias foram surgindo. Eu acho que a mais bacana para começar esse papo é aquela ideia do sistema trino, né? Corpo, alma e mente, né? E espírito, né? Entendendo que a mente e a alma são mais a mesma coisa, então corpo, alma e espírito. O corpo é a matéria, é aquilo que nós somos, né? E para a gente que é biólogo, a gente consegue perceber a frase vinda de um cético, que é o Carl Sagan, e a frase vinda do livro do Gênesis. A gente vê Deus criando o homem a partir do barro, que é areia e água, soprando o espírito da vida, né? E a gente nasce a partir daí. A gente vê registrado no Gênesis o primeiro enterro,
com uma frase que é muito forte, tu és pó e ao pó tornarás, reforçando essa ideia de que a nossa matéria veio da terra e de alguma forma ela é reciclada na própria terra. E aí quando eu digo para os meus alunos nas escolas seculares, né, se você não é muito da igreja, se você não é muito da religião, você pode pensar como Carl Sagan. Os elementos químicos que compõem o meu corpo estão lá na tabela periódica, é carbono, é hidrogênio, é oxigênio. E essas mesmas substâncias químicas são encontradas nas estrelas, planetas e cometas do universo. E aí o Carl Sagan diz uma frase belíssima. Ele diz, eu e você somos todos poeira das estrelas. Porque o mesmo hidrogênio do Sol é o hidrogênio que está na glicose do meu corpo. Não mudou porque está no Sol, porque está na glicose. É a mesma. E essa matéria, ela não vem do espaço, nem é jogada de volta no espaço. Ela é reciclada na Terra. Para a galerinha que está escutando a gente e já está no ensino médio, todo mundo lembra de um assunto meio cabuloso lá na biologia, que são os ciclos biogeoquímicos. O ciclo da água, o ciclo do carbono, o do nitrogênio, que dá um medão, porque tem um bocado de seta. Mas aquilo ali, gente, é só a prova de que a nossa matéria ela é reciclada. Esse pensamento que vem de alguma forma lá da Grécia veio de uma mística, né? Existe o éter cósmico, existe alguma coisa lá fora, uma energia que vem até mim, modifica a matéria e traz esse fenômeno que hoje a gente chama de vida. Essa mística, eu acho que ela foi muito aprofundada depois da vinda de Cristo. É inegável que um tal de Jesus Cristo passou pela Terra do ponto de vista histórico. Mas para a gente é inegável que ele existe, para nós cristãos, né? Por quê? Porque durante a Idade Média o governo foi teocrático, a igreja se fundiu com o Estado e dominou o pensamento, por sinal amarrou demais a ciência naquela época, porque tudo era bruxaria, porque tudo tinha que ir para o inferno, aquela coisa toda. Passado a Idade Média, eu acho que o grande marco aí do fim da Idade Média foi o movimento do Renascimento Cultural. A gente fez uma separação entre razão, né, e fé, entre igreja e Estado, entre religião e ciência. Isso, por um lado, foi maravilhoso. A gente criou essas caixinhas que envolvem situações distintas. Mas de lá para cá, a gente começou a hipervalorizar uma, talvez porque ela se envolva demais com o material, com o materialismo. É muito importante a gente ver que na escola, na nossa construção, é sempre bacana uma aula onde a gente bota a mão na massinha, a gente pinta, a gente constrói modelos, porque a gente está conseguindo materializar um pensamento. E isso é importante para o ser humano. A materialização do pensamento é muito importante. Tanto é que quando a gente não consegue pegar num objeto, a gente cria os símbolos. Então eu estou apaixonado, vou escrever uma carta para minha namorada, eu boto um coração, que por sinal não se parece em nada com o nosso fisiológico, o nosso humano, o nosso órgão, né? Mas é um símbolo, a gente consegue materializar o eu te amo naquele coraçãozinho ali que a gente bota. E olha que às vezes a gente precisa de um pouco mais, né? Hoje vocês trocam WhatsApp, mas na época nada melhor do que uma cartinha com seu perfume. Aí a gatinha também mandava uma cartinha com o perfume dela. Tinha umas coisas bacanas que rolavam antigamente, né? Uns carinhos que hoje não tem mais. Mas não é da minha época não, viu, pessoal? Podem ficar tranquilos que eu sou um rapaz muito novo. Ele enrola bem, viu, gente? Né? Então a gente materializava esse pensamento. E o material, ele é importante. Mas, assim, como cientista, como professor, mas acima de tudo como cristão, eu acho importante a gente entender que o ceticismo ele teve um papel importante. Porque o ceticismo é o contrário de muita coisa que a gente veio vivendo nos últimos tempos. Eu não sou obrigado a acreditar em algo que não existe. Então, eu preciso entender que o vírus ele existe, que a doença existe, que a vacina é um meio para cura, para prevenção, na verdade, dessas doenças. E ela é, de fato, eficaz. E eu tenho trabalhos que foram feitos sobre um certo rigor de etapas. Esse rigor de etapas se chama método científico. Ele começa a ser forjado de uma maneira mais nítida, mais clara, depois desse movimento de separação entre Estado e igreja, de religião e ciência, né? Então, a gente admitiu como a verdade, só isso já dava uns 4 podcasts, né? O que é a verdade? Mas para a gente no Ocidente, a verdade é algo que eu posso materializar. Eu posso ir para um laboratório, misturar um pozinho com outro e explode. Eu estou vendo isso acontecer. E a gente passou a admitir, equivocadamente, eu acho que só isso é que é a verdade. A gente começou a botar uma caixinha que, olha, só é verdade aquilo que eu pego, que eu vejo, que eu escuto. E quando isso não acontece no meio material, como é que fica o meu coração, como é que fica a minha razão, né? O que é que, de fato, pode fazer com que essas duas caixinhas elas possam se unir numa caixinha maior,
numa caixinha que tem suas próprias provocações, mas que vai provocar na gente não a dúvida, mas o amadurecimento. Então, hoje, a gente vai pensar não mais a dúvida, em como amadurecer a partir das dúvidas, porque dúvida, moçada, a gente vai ter sempre. Cada vez que a gente é confrontado por um assunto da química, da física, da biologia, da filosofia, da sociologia, a gente começa a ter algumas dúvidas. E existem hoje grandes pensadores no mundo todo, inclusive no nosso país, que são cientistas brilhantes, têm uma retórica fantástica, uma oratória muito convincente. E eles se dizem agnósticos, ateus, e eles começam a bombardear a gente de ideias. Essas ideias plantam na gente dúvidas. Se a gente tem uma fé um pouco mais sólida, a gente consegue dialogar com eles sem maltratar, sem machucar, entendendo as caixinhas. Ele é um cientista. Eu consigo dialogar com ele sem machucar e sem deixar ele me machucar, mas sem também me tornar uma apóstata. Para quem está em casa e não sabe o que é apóstata, é o cara que chuta o balde da fé e diz assim, eu não preciso acreditar em mais nada. É tudo mentira, tal. E a gente viu isso acontecer. Não sei se vocês lembram, mas quando saiu o livro Código da Vinci, que depois virou filme do Dan Brown, muita gente quis apedrejar e tocar fogo nas igrejas católicas do mundo todo, porque o pessoal esqueceu que está escrito ali. Aquilo pertence a um gênero literário chamado ficção. Antes de mais nada, é uma ficção, é uma história inventada. Ah, mas tem uns recortes históricos bacanas. Certo. Recorte. A partir dali ele fez a brincadeira. Todo mundo sabe na ciência que buraco de minhoca de fato existe. E o filme Interestelar, eu acho que é o melhor exemplo disso. Sensacional. Mas não é fantástico aquele filme. Extraordinário. Mas, de fato, nem todas as respostas para viagens intergalácticas que são mostradas ali no filme, hoje já são viáveis. E perceba que até nesse filme, que teve assim um ranço científico muito grande, ele não conseguiu explicar essa questão da transcendência de tempo e espaço. E ele termina de um jeito até brilhante, dizendo que o tempo, o espaço são importantes, mas talvez exista uma outra força física inexplicável chamada amor. Tanto é que ele se move pelo amor que ele tinha à filha dele, o relacionamento que ele estava querendo cultivar com a filha. Isso foi capaz de mudar o espaço-tempo dele. Então, fisicamente falando, é um papo meio viajado, mas é isso. Aí o jovem fica assim, certo, Dani, certo, professor, mas e aí? Eu tenho meus 15 para 18 anos, né? Eu estou sendo bombardeado com essas informações. Eu devo acreditar em quê? Para você se autorresponder, a gente tem que entender essas duas caixas de maneira definitiva. A ciência, ela usa um método chamado método científico, se pauta em etapas bem rígidas para que a gente chegue a um resultado. Se esse resultado ele tem algumas características, ele vai receber um nome, vai ser uma lei, uma teoria, vai ser um teorema, né? E a gente tem uma série de nomezinhos bonitos que a gente dá. Esses termos, quando saíram das faculdades, das academias de ciência e vieram para o dia a dia, eles foram deturpados. A gente estava brincando agora há pouco de dizer assim, olha, será que vai ter um culto da toca no sábado? Aí Bruninho pode dizer, olha, em teoria tem, né? Mas se chover e alagar tudo de novo, a gente cancela. Aí parece que teoria é algo que pode acontecer. Galera, na ciência, isso se chama hipótese. Essa suposição, a partir de um caminho metodológico, de uma sequência rígida de etapas, se chama hipótese. A teoria é depois que eu fiz todas as etapas, eu percebo que aquilo ali acontece todas as vezes do mesmo jeito. Levando em consideração todas as hipóteses, inclusive. Exato. Então, a teoria é algo que, quando eu cumpro o método científico todo, é uma parada meio universal. Ou seja, se eu não mudar os parâmetros, o resultado vai ser sempre o mesmo. Entendi. Então, se eu não mudar os parâmetros, o resultado vai ser sempre o mesmo. E se eu mudar, vai ser de alguma forma proporcional àquele primeiro que eu tive. A gravidade, ela existe para me manter preso na Terra. Eu, Daniel, no auge dos meus 70 quilos, tá? Eu tô magrinho, tô bem, né? Por enquanto, né? Então, rapaz, eu preciso emagrecer. Qual a tua altura? 1,72, eu sou nanico. Eu tô com 1,70 e 76 quilos. Então, mas eu tô sobrepeso. Galera, bora botar o Bruno pra fazer um crossfit. Em 2 meses ele tá novo, zerado. Esse é o segredo do sucesso. Mas essa gravidade, ela é medida por uma fórmula que todo mundo estuda na escola, né? Que é a lei da gravitação universal. Essa é a mesma fórmula que explica por que a Lua está perto da Terra e por que a Terra e a Lua estão perto do Sol. Então, eu posso até aumentar as proporções, mas a regra continua a mesma. E o resultado não vai ser exatamente o mesmo, mas vai ser proporcional àquele primeiro.
Então, a gente entende que a gravitação é universal, então ela é uma teoria. Então, eu não posso usar mais teoria como algo que é teórico no sentido de hipótese na ciência, de algo que ainda pode acontecer. Então, essa é a primeira ruptura bacana. E segundo, você aí que é jovem, que é cristão, que está vendo a gente, que está escutando a gente aí com carinho, você teve algo que a ciência não explica, algo que não se enquadra nessa caixinha. Agora a gente vai para uma outra caixinha, que é a caixinha da experiência de fé. Existe um momento na sua vida em que Deus falou com você, em que Jesus tocou no seu coração, e você disse, olha, até aqui eu me entendia de uma forma. Agora eu entendo que eu não quero mais ser dessa forma. Eu quero mudar o meu jeito de falar, eu quero mudar o meu jeito de pensar sobre as pessoas, mudar o meu jeito de ver o mundo, eu quero mudar o jeito de eu me ver. Eu me entendo alguém que precisa de algo que não está num polivitamínico, não está numa vacina, não está em algo que eu como, que eu respiro. Esse fenômeno, na ciência, é chamada de transcendência. E a gente está vivendo uma coisa meio dualística. Somos a sociedade mais bem informada da internet 5G, da internet de fibra ótica e tudo mais. Mas a gente voltou para um misticismo absurdo. Agora tudo são energias, karma, dharma, né? A gente vê a galera... Olha, eu até posso sair de casa hoje, mas deixa eu ver meu horóscopo. Vai paquerar. Às vezes a pessoa tem todo o estereótipo que você realmente gosta, mas assim, qual é teu signo? É tal. E o teu é tal. Ih, eu ouvi dizer que eles não se batem. Quando eu estava na faculdade, a primeira pergunta que o pessoal faz na faculdade, quando a gente tem aquele momento inicial, é qual é o seu nome, sua idade, seu signo e seu ascendente. Fiquei, pessoal, não sei, de verdade. Peço perdão. É por isso. Então, por que essa volta ao misticismo? Porque a gente tem uma necessidade de transcender. Cara, transcender é um negócio muito louco. Cada um tem a sua experiência. Tem gente que transcende numa massagem, numa meditação. Tem gente que transcende orando, louvando, lendo a Bíblia, entendendo que ali Deus de fato fala comigo. O Espírito dele me revela coisas do meu íntimo que eu teria vergonha de contar para um pastor muito amigo meu, de muita amizade íntima. Eu não falaria para ele. Mas Deus, ele sonda o nosso coração e para ele você fala, Deus, ninguém vai saber disso, mas o Senhor já sabe. Então eu queria te pedir perdão por isso, eu queria melhorar naquilo, né? O Senhor sabe que a minha ansiedade é fruto desse gatilho, que eu tenho vergonha de dizer até para o meu psicólogo, para o meu pastor, para o meu pai, para os meus amigos, né? Então essa transcendência vem de uma experiência de fé que é imaterial. E para a galera que já estudou filosofia, vai até além do mundo platônico, o mundo das ideias. Olha, você está tomando bomba em matemática na sua escola porque você está procurando muita utilidade para ela. Eu resolvi a minha raiva da matemática quando eu entendi o mundo platônico. Platão, ele chega com aquela história de mundo ideal, porque é mundo das ideias, tá? O pessoal é muito Disney. O pessoal pensa que mundo ideal é o Aladim, a Jasmine no mundo ideal, é um privilégio, ou seja, um mundo perfeito, né? Não, é o mundo das ideias. Então existem raciocínios que a gente desenvolveu aqui dentro que não cabem nesse plástico. Ó o barulhinho. Nessa matéria, não cabe aqui. Mas alguém pensou que isso aqui tem um formato, se eu virar de frente para vocês é um círculo, isso tem área, quando a figura é tridimensional tem volume, isso nasceu tudo aqui dentro. E a gente consegue calcular de um jeito que, dependendo da quantidade de centímetros que tiver, o volume é proporcional. Lembra a história da teoria? Sim. É proporcional ao que eu idealizei. Então, essa ideia de mundo das ideias não vai explicar a minha relação com Deus, Bruninho. Não vai. Para mim, abrindo um pouquinho do meu coração para vocês, existe um dia, e olha que eu nasci e cresci dentro da igreja, mas existiu um dia em que eu fui para um culto de oração, arrastado. Quem é o cara que quer numa sexta-feira estar num culto de oração cheio de velho, cantando músicas que não fazem parte do teu repertório cultural, do tipo, eu ouvi a Catedral e a Oficina G3, meu irmão, eu queria ouvir rock. Mas na igreja o pessoal era pianão, música folk, uma coisa mais lentinha, umas baladinhas e tal, legal. E nesse culto, eu tinha já meus 18 anos, nesse culto eu entendi que Deus estava me chamando para algo muito novo e que ia ser um processo muito demorado. E pasme, esse processo nunca acabou. Mas ali eu acreditei na promessa de que ele ia ser fiel para executar até o fim aquela proposta, a boa obra, né? Entendedores entenderão, né? Então a boa obra ela tá cada dia ali sendo trabalhada. Mas é esse culto
Foi a oração que aquele pastor fez por mim. Olha que eu estava do lado da minha irmã, com os meus pais, com alguns amigos. E a gente vencer a vergonha, né, de se entregar para Cristo na frente de um pai, de uma mãe, de uma irmã, dos amigos, né? E de lá para cá você vê o tanto que Deus fez na sua vida. É essa experiência que me faz ler grandes autores brasileiros, que para não arrumar BO eu não vou citar os nomes, mas eles se vendem como céticos, agnósticos e tudo mais. Eu consigo ler o trabalho desses caras, dizer assim, isso aqui serve para eu não acreditar em tudo que está na internet. Isso aqui serve para eu perceber o que é a verdade nesse mundo pós-moderno. Beleza. Mas do ponto de vista material. Mas eles não vão conseguir explicar por que Deus me ama e por que eu topei amar a Deus. Não vão. Então, essa experiência de fé, essa experiência transcendental, ela vai romper qualquer campo científico. E vai resolver alguns BOs, tá? Eu vou arrumar um pra tua vida aí, tu fica pensando. Como eu adoro o cafezinho daqui da ponte, aí eu quero voltar mais vezes, né? Mas como professor de biologia, Bruno, eu tenho um problema sério, um assunto chamado evolução. Quando a gente quer dar evolução na escola, lá nos Estados Unidos já tá esse rompimento, assim. Olha, essa nossa escola só fala de criacionismo. Deus criou. Tá, mas Deus criou como? Quais foram os mecanismos? Não interessa. Deus criou. E tem outras escolas dizendo, ó, Deus nem existe, meu irmão. O que aconteceu foi o seguinte, uma bactériazinha foi evoluindo e virou ser humano. Faz parte até de um conjunto de feridas que o homem tem na sua razão, no seu ego. Tem até um termo bonito para isso, são as chagas narcísicas da humanidade. Você imagina que há um tempo atrás, Idade Média, a gente era o centro do universo. Hoje a gente sabe que a gente não é nada perdido no cósmico aí, né? No endereço cósmico da gente. Mas um tal de Nicolau Copérnico, ele conseguiu me dizer que eu não era o centro do universo. Eu era um pontinho que girava em torno de um ponto maior chamado Sol. E um discípulo dele, o Galileu Galilei, acreditou tanto nisso que quase foi para a fogueira. Com essa história de, e aí, é a Terra que gira em torno do Sol, o Sol que gira em torno da Terra, aquela coisa toda. Então eu já não sou mais o centro do universo, mas, poxa, cara, eu sou imagem e semelhança do Criador. Aí veio um doido chamado Darwin. Rapaz. Danou-se. O tempo passou muito rápido, mas continua, eu quero o final dessa resposta. Teve um doido chamado Darwin que disse assim, brother, você é primo do macaco, primo de segundo grau do mosquito e primo de terceiro grau de uma ameba. Eles são os seus antepassados. Então você está ligado a algo muito mais aqui do que essa ligação. Então eu não sou mais imagem e semelhança de um Deus, de um Criador. Porque a gente imagina Deus pegando o barrinho, o bonequinho de barro, e fazendo rapidinho um bonequinho. Essa é a imagem que a gente tem, como se Deus estivesse se olhando num espelho para me fazer. Quando a gente amadurece um pouquinho, a gente entende que não é isso. Não foi essa a proposta da criação quando Deus me fez, quando Deus nos fez. E o pior foi que depois um doido disse que a gente não era racional. A gente fala tanto da nossa razão. Foi o Sigmund Freud. Ele disse, olha, a gente é movido por paixões. Se a gente dá vazão demais a essas paixões, a gente adoece, mas também se a gente as nega demais, a gente também adoece. Então, o ponto de equilíbrio é uma vida entre o material, o testável, e o imaterial e transcendente. O desafio que a gente deixa para cada um aí, para cada jovem, é esse. O material, o terreno, ele me traz muitas respostas. Ele me trouxe computador, internet, vacina, antibiótico, remédio. Ele me trouxe estruturas de engenharia, estruturas elétricas, eletrônicas, mas ele não vai conseguir explicar por que uma pessoa era muito ruim e de repente ela transcende para algo melhor. Ela não entende, ela não explica essa vontade que eu tenho de olhar os meus defeitos e deixar Deus corrigir, Deus melhorar. Até para que eu não me decepcione tanto dentro da igreja. Eu entendo que nós somos imperfeitos, então em algum momento eu posso te magoar, você pode me magoar, mas isso não vai me afastar do alvo que é Cristo, isso não vai me afastar da igreja. Eu vou ter que amadurecer para chegar junto e dizer, por que tu falasse assim? Por que isso aqui aconteceu? Na visão de vocês, o que danado eu fiz que foi tão errado assim? Então, essa dualidade, ela morre, ela cai por terra, quando a gente entende que a ciência é ciência, ela usa um método, mas a fé, ela é fé. E aí a gente consegue botar as duas de mãozinhas dadas, entendendo que elas não vão se misturar. Não vão. É água e óleo. Mas eu consigo ter dentro de mim aquela garrafinha bonita de água com óleo que quando eu viro, ela se mexe e tal, elas parece que estão se tocando, daqui a pouco voltam cada uma para o seu lugar. E isso não me machuca. Isso me amadurece. Então, é isso que a gente tem que pensar quando a gente diz assim, em algum momento, parece que a ciência perdeu a fé. É porque ela
foi migrando para um caminho mais material, mais racional. Mas isso não elimina as nossas transcendências. Aquilo que a gente busca dentro de nós e que a gente pode acreditar que, de alguma forma, Deus vai trabalhar até a gente chegar em outro lugar, né? Sair desse corpo material e ir para um outro, e aí o nosso felizes para sempre está garantido. Seria mais ou menos isso. Caramba, não sei vocês, mas a minha cabeça agora tá explodindo completamente. Talvez aquele meme, eu vou procurar esse meme depois para colocar na edição, explodindo minha cabeça. Foi especial demais poder conversar. Hoje foi até 20 mais 3, eu acho. Até 20 mais 3, mas foi bom demais. Eu tenho certeza que essa foi só a primeira conversa, hein, Daniel? Primeira. A primeira, a gente vai ter que ter outras conversas. Talvez as próximas conversas da gente sejam já presenciais, em grupo aí, a gente trocar uma ideia, ver a pergunta da galera, as dúvidas que surgem à medida que tu fala. Porque, meu irmão, se eu fosse fazer as perguntas que eu tive aqui, que as dúvidas que foram geradas na minha cabeça a partir da tua fala, nosso podcast seria até 2 horas, ou mais que 2 horas. Mas foi especial demais, Dani, te receber aqui. Deus te abençoe, sua casa, sua família. Deixa eu ver se eu lembro do pessoal. Paula, Sofia e Bia. Nosso esporte ganhou do Náutico. Tá tudo normal na cidade do Recife. Normal. Então, foi especial demais te receber. A gente espera que a gente tenha outras oportunidades de conversar. Inclusive, eu já estava pensando aqui, meu Deus, e a reforma protestante dentro desse processo também tem o seu valor. Tu citou o renascentismo, ali, aquele momento ali de renovação cultural, de colocar o material em voga, o ser humano trazendo, mas a reforma também tem seu espaço ali, trazendo mais pro lado da teologia, tem sua importância dentro desse processo. Inclusive, muitas universidades que surgiram nos Estados Unidos, na Europa, surgiram fundadas por pastores cristãos, por grandes teólogos que trouxeram a ciência ao centro do debate que estava sendo excluído pela igreja por tanto tempo, tentar explicar tudo à luz da fé. Não, a razão também explica. Aí explica muita coisa. Tem coisas que a fé vai explicar, tem coisas que a razão vai explicar. A gente precisa dos dois. Sim. E foi por isso mesmo que a gente chamou você aqui. Tá joia. É um cara que consegue conversar sobre razão e sobre fé, e a gente vai ter muitas outras oportunidades. Valeu por ter vindo, Dani. Muito obrigado, gente. Um beijo pra todo mundo. É isso, pessoal. Até o próximo, até 20 e até a próxima conversa com o Daniel, que com certeza vai rolar. Valeu!